Olá pessoal, meu nome é Cleide Vivian e eu fiz esse canal aqui para vir trazer para vocês uma análise mais aprofundada sobre livros e filmes a partir do ponto da visão sistêmica. E o meu objetivo aqui nesse canal é trazer uma luz, trazer uma nova perspectiva sobre alguns pontos que às vezes passam despercebidos quando a gente assiste a algum filme. E eu gostaria de pedir que você continuasse aqui, seguisse a gente, se inscrevesse aqui no nosso canal, deixasse seu like aqui neste vídeo. E hoje nós vamos fazer uma análise de um filme que eu já havia assistido há algum tempo atrás. E ontem eu reassisti com um novo olhar, um olhar muito mais aprofundado a partir da visão sistêmica. E fiquei passada, porque parece ser um filme novo, sob pontos de vista, perspectivas que eu não havia observado num primeiro momento, quando eu assisti pela primeira vez a este filme. Então eu vou falar sobre o filme Encanto, que na verdade é um encanto de filme, né? A Disney arrasou muito nesse filme, já faz um ano aí que ele foi lançado e vocês provavelmente já assistiram, mas eu gostaria muito que vocês me acompanhassem aqui a partir desses pontos que eu vou trazer para vocês. A Disney, os filmes da Disney costumam ser muito sistêmicos, e esse é um filme assim extremamente ligado à visão sistêmica, se a gente para observar de uma maneira mais profunda. E é isso que eu vou trazer aqui para vocês. Fiquem aí. Primeiro, o filme inicia, com a abuela e os avós, os matriarcas da família Madrigal, sendo a abuela tem trigêmeos, tem filhos trigêmeos, e a vila que eles moravam sendo atacada. Então o filme inicia assim, com a vila que eles moravam sendo atacada. Então ela tinha uma casa, teve trigêmeos, estava lá uma vida feliz, A abuela era a Alma e o avô era o Pedro. Então uma vida tranquila, pacata, vivendo felizes com os trigêmeos. Os trigêmeos eram Julieta, Bruno e Pepa. Então ela teve trigêmeos. E o que acontece? De repente essa vila ela é invadida. Nesse momento todos saem desesperados, buscando um novo lugar. E naquele ataque ali, o avô Pedro, num ato que na nossa consciência normal a gente pensaria que é um ato heróico, ele se sacrifica em razão da sua família e de todo aquele povoado que estava fugindo daquele ataque. Só que aqui eu vou trazer a visão de Bert Helling, que ele diz que isso não é um ato heróico. Então, quando você é um soldado de guerra que conseguiu sobreviver e todos os outros se foram e você sobreviveu e você dá fim à sua vida, mesmo tendo tido essa oportunidade de estar aqui, não chega a ser assim um ato heróico. E é isso que a gente pode perceber de início ali, Então, o avô Pedro, ele se sacrifica em razão das demais pessoas. Se a gente for partir também para o ponto de ajuda, também já é um pouco contrário do que o Bert nos traz aí sobre as ordens da ajuda. Então, ele acaba se sacrificando. Depois disso, o que acontece? Nós vamos percebendo que a abuela foi para um determinado local e ali se construiu uma vila, onde tinha a casita, onde foram construída essa casita dela. E a partir desse ponto ali, todas as pessoas da família dela recebiam um dom. Tinha uma vela que permanecia acesa o tempo todo. A casita ela meio que tinha vida própria, E o que a gente percebe ali na abuela? A abuela, ela sofreu um trauma nesse momento que ela perde o marido, que ela fica sozinha com os filhos, ela sofreu um trauma. E o que a gente percebe a partir daquele trauma? Que ela se fechou.
ela ficou uma mulher rígida, intransigente, uma mulher exigente. A gente percebe muito sacrifício dela e uma cobrança muito grande para que as pessoas da família dela também se sacrifiquem em prol das pessoas, do outro. Aquilo que a gente cresceu ouvindo que era bonito se fazer, né? Se sacrificar em razão do outro. Se a gente vem pela visão de Bert Helling e pelas ordens da ajuda, nós vamos ver que esse tipo de ajuda ela não é assim tão bem reconhecida e nem tão benéfica. E nós vamos percebendo isso ao longo do filme. Então, o que a gente percebe? Em um momento que a Maribel conversa com a Luísa, ela reclama muito que está sobrecarregada, que ela é obrigada a ser forte o tempo todo. De onde que vem essa cobrança da Luísa? É uma cobrança que a gente percebe, é uma expectativa da abuela. Então, o que a gente vê muito ali naquela família? Muito amor cego. Um amor cego tremendo. Então, é a questão do pertencimento, né? Se não forem exatamente daquela forma ali, como a matriarca queria, eles se sentiriam excluídos. Então, todos eles recebem dom. A Pepa, ela tem o dom de mudança do tempo, né? Então, conforme o humor dela, o tempo muda. A mãe da Maribel, que é a Julieta, ela tem o dom de curar as pessoas, né? De cozinhar, de servir. Então, tá sempre servindo. É uma família que tá sempre à disposição do outro. E o que nós percebemos ali, principalmente na abuela e até na Pepa mesmo, uma raiva muito grande. Provavelmente, de uma forma inconsciente, a abuela, ela tinha muita raiva do marido por ele ter partido e ter deixado ela com os filhos. Embora essa raiva, muitas vezes, ela exista em quem perdeu alguém, mas ela seja de uma forma inconsciente. E a gente percebe ali em vários momentos ela sendo extremamente raivosa, cobrando, exigindo. Então ela cria regras e as pessoas ficam ali submetidas àquelas regras, né? O que acontece dos 3 filhos dela, de Pepa, Julieta e Bruno, o que nós percebemos? O poder do Bruno qual era? Bruno tinha o poder de ter visões. Ele era a pessoa que estava mais assim, talvez ligada à realidade, mais fora ali dessa consciência familiar. E o que aconteceu com Bruno Bruno não era bem visto. Então Bruno foi a pessoa excluída da família. E o que ele fez? Ele preferiu se retirar. Por quê? Porque quando o Bruno tem o poder de ter visão, ele vai ver, ele vai prever coisas que são positivas, coisas que são negativas, que não são tão bem vistas. Assim como ele previu lá a chuva no casamento da Pepa e a Pepa ficou super brava, né? E aí o humor dela já mudou e nesse momento houve mesmo chuva. Só que o Bruno, ele não sabia muito bem como lidar com esse poder que ele tinha. Ele não entendia muito bem, isso para ele não estava muito claro. Então, assim, muitos pensavam até que era uma forma de maldição. E o que ele preferiu? Ele preferiu se excluir da família, né? Ele ficou lá escondido. Por quê? Porque ele também não sabia muito bem como lidar com isso. E a mãe dele não aceitava, né? Então, houve ali uma certa exclusão. Então, ninguém falava do Bruno, né? E quando a gente, num sistema familiar, não fala de alguém, o que está havendo aí? Uma exclusão, certo? Então, o Bruno ali era a pessoa excluída da família. Vivia lá com ratos, né? Porque ele também não queria causar danos a ninguém. O Bruno era uma pessoa... Se tinha uma pessoa nesse filme que era do bem, é o Bruno, né? O Bruno e a Maribel, que a gente vai ver ali também. Muito de boa, assim, bem tranquilos. E aí o filme ele vai desenrolando. A Maribel, nos bastidores, ela é a única da família que não recebeu dons. E se a gente observa, a abuela também não tinha dons. Então, elas eram, de certa forma, muito parecidas nesse sentido. Maribel não recebeu dons.
E o que que ela tenta a partir daí? Ela tenta buscar soluções, ela tenta buscar disfarçar daquilo ali, e ela vai em busca de respostas para a sua família, de saber o que que realmente aconteceu com o Bruno. Então a Maribel era a pessoa que sempre estava conversando com as pessoas da família, e ela é a narradora da história, né? Então a história é contada a partir do ponto de vista dela. E a gente percebe ali o quê? Que as pessoas vão falando para Maribel como elas se sentiam. Então a gente tem uma ideia de como as pessoas se sentiam ali no filme a partir do que eles relatavam a Maribel. E aí o que a gente vai percebendo? Que as pessoas estavam muito satisfeitas, que estavam ali repetindo padrões, cumprindo expectativas que não eram as delas. A Luísa sempre tendo que ser forte, então ela não queria, ela queria poder ser vulnerável, porque ela sentia uma cobrança, né? Então o que que é isso? É a consciência arcaica, é aquela consciência familiar, que a pessoa acaba fazendo o que a família prega que tem que ser feito, e a gente nunca questiona. Então a Maribel, ela é considerada ali ovelha negra da família, porque ela sai buscando respostas, né? Uma outra forma de ser. Porque ela percebe que aquela família estava toda desajustada. As pessoas estavam fazendo coisas que elas não tinham motivos para estar fazendo aquilo, motivos delas, né? Eles estavam repetindo padrões, fazendo algo que era exigido. E aí o que acontece? A Maribel tem esse diálogo, a Isabela estava tendo um casamento arranjado, ela não queria aquele casamento arranjado, ela era uma menina perfeita, alegre, né? Produzia flores, e ela queria produzir também outras flores com espinhos, com cactos. Ela não queria só aquelas flores bonitinhas, beleza, ela não queria ser só perfeita. A gente percebe a roupa dela, né, rosa, impecável, tudo arrumadinho. Então ela não queria isso, ela queria poder ser espontânea, não casar com alguém porque estava sendo obrigada. Então ela se sentiu assim. A partir desse momento, a Mirabel sai em busca ali de saber mais do tio Bruno, né? Os primos dela contam alguma coisa e ela vai ali em busca do Bruno. Ela vê uma imagem e aí nessa imagem ela monta ali um quebra-cabeça e ela descobre que é uma imagem que o Bruno tinha tido de uma visão. E o que acontece? Tinha a Mirabel ali à frente da casita, né? Então, por quê? Porque o Bruno tinha tido a visão que a casita ia ruir. E quem dependia disso não acontecer? Da Maribel. E aí o que aconteceu? Nesse momento ele foi excluído da família e ele se isolou. Ele se isolou porque ele também não entendia aquilo que estava acontecendo. E aí a Maribel começa porque já tinha percebido que a casa estava de fato ruindo, né? E acontece ali até um desabamento, no momento tudo desaba, a Mirabel se sente culpada, ela se sente super culpada ali, naquele momento ela pensa que é culpa dela, e era uma pressão muito grande porque ela era a única que não tinha poderes e ela ficava nessa busca, tentando adular as pessoas, agradar as pessoas. E nesse momento que a casa ela desaba, ela vem a ruína, a Mirabel vai lá para o rio, naquele ponto que o avô e a avóela foram atacados, né? Que o avô foi atacado. E ali ela tá muito triste. Nesse momento ali no rio, chega a avóela. Quando a avóela chega, esse é o momento que eu achei mais emocionante no filme. Esse é o momento que eu chorei, porque eu achei muito lindo, muito, muito, muito lindo, muito fofo, muito profundo o que acontece ali naquela cena. Eu não sei se é uma cena que você observou, mas é muito profundo o que acontece ali. Quando a avóela começa a contar para ela o acontecido e ela se conecta à dor da avó. E a partir dali, ela sente tudo aquilo que a avó sentiu. Então, uma dor que a avó viveu, ela pôde voltar naquele momento. E a partir de um novo olhar, ela pôde ali se conectar a tudo que aquela avó passou. Quais foram os medos dela, o que ela teve que vencer para chegar onde ela chegou, o porquê ela era tão rígida, tão brava, tão incisiva,
né? Ela era o próprio chefe da família, uma mulher muito forte. Então ali naquele momento a Maribel, ela pôde compreender a avó, de fato, e perceber tudo que estava por trás daquele comportamento. E a avó pôde reviver novamente tudo aquilo que aconteceu. Então, neste momento ali, há uma cura muito grande em todo o sistema familiar, quando algo pôde ser visto, né? Quando algo que era muito terrível pôde ser compreendido. E a partir daquele ponto ali, a Maribel se conecta profundamente com a avó. O que a Maribel tinha muito parecido com a avó? As duas também não tinham poderes, né? Então, naquele momento ali, é uma conexão fortíssima com as duas. As duas se conectam, né? Voltam ao vilarejo. E o que acontece a partir daquele momento transformador, que tudo isso pode ser visto, revivido, entendido, incluído, né? Foi incluído, a partir daquilo ali, tudo pode ser diferente. O que a gente percebe a partir daquele ponto? Todo o vilarejo ajudou na construção da nova casa deles. As pessoas agora podiam ser quem elas realmente eram. A Isabela estava lá produzindo suas flores, cacto com espinhos e tudo mais, né? Não precisava mais ser totalmente perfeito. Rompeu aquele casamento. A prima dela que ia casar agora com o noivo lá. A Luísa agora, né, descansava deitada no sofá. Então as pessoas a partir daquele ponto ali, elas começaram a viver sem o amor cego. Então quem de fato elas eram, sem aquela necessidade, né, de estar ali ligado àquela consciência arcaica, a consciência familiar, mas elas mesmo tomando decisões conscientes. Quantas vezes nas nossas vidas a gente repete coisas que a gente não sabe de onde veio? Muitas vezes a gente está vivendo em uma repetição de padrão familiar e não entende, nem se dá conta, jurando que fez escolhas, quando na verdade não é. A gente pode estar honrando um familiar, pode estar honrando uma pessoa que foi excluída, que foi muito criticada. As pessoas são muito amorosas e não admite exclusão no sistema familiar. Quando isso acontece, quando um membro é excluído, o outro fala, eu vou pegar esse amor, eu vou amar, eu vou honrar, vou repetir sua história até que alguém veja isso. Qual é o papel da Mirabel? Qual foi o grande papel da Mirabel ali naquele filme? O grande papel da Mirabel, o grande poder da Mirabel foi poder ver toda essa situação, poder libertar todo aquele sistema familiar e agora as pessoas poderem realmente ser quem elas eram, né? Porque antes ali até infringindo um pouco as ordens da ajuda. A gente acha que ajudar muito as pessoas, que está sempre disponível, a gente vai ser reconhecido e não. Para ajudar também tem preceitos, também há ordens para a ajuda. E não é quanto mais eu faço ou quanto mais ajuda que eu sou reconhecido. Não, eu preciso estar no meu lugar. Eu preciso fazer o que me é solicitado e o que me cabe. Tá? Então ali quando os netos estão fazendo demais, eles estão pegando uma carga que não é deles. Porque hoje nós temos pessoas tão cansadas, tão exaustas. Por quê? Às vezes a pessoa está fazendo demais, está fazendo pelo outro, está fazendo algo que não compete a ela. E isso causa um desgaste muito grande, porque a pessoa está infringindo uma das ordens do amor, né? Que é o que rege aí as constelações familiares. É o pertencimento, o equilíbrio. Então a gente tem que ver, né? Aí a gente percebe no filme o pertencimento. Como que tá o pertencimento? O equilíbrio. Como tá o equilíbrio entre o dar e o receber? Nem sempre o que a gente acha que é dar muito vai ser reconhecido, nem sempre acontece assim. Não é dessa forma. Então, na relação entre iguais, precisa haver equilíbrio, precisa haver ordem. Gente, eu amei muito esse filme.
Eu gostaria muito que você se inscrevesse aqui no meu canal, porque semanalmente eu estou discutindo sobre filmes, sobre livros que eu li. Eu amo um bom filme, amo assistir agora com um novo olhar, amo ler uma boa leitura, um livro que me traga reflexões a partir de comportamento humano principalmente. E eu gostaria muito que você se inscrevesse no meu canal, curtisse esse vídeo, comentasse aqui abaixo se de alguma forma isso fez sentido para você. E eu vou estar também aqui discutindo alguns trechos de livros do Bert Helling, trazendo alguns ensinamentos, alguns contextos que ele traz. Eu gostaria muito que você continuasse por aqui. Um super beijo e até um próximo vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Eu amei analisar esse filme, eu amei assistir esse filme dessa nova forma. Um super beijo a todos. Obrigada!